O tema dessa mensagem é o tema da campanha desse ano eclesiástico que começa hoje. Vida transformada. Quando eu era criança, eu lembro que eu brincava com carrinhos, brincava de pique, pega-pega. Lembro, na minha infância, eu cheguei a morar num subúrbio de Salvador, num bairro chamado Periperi. Eu pegava um fusquinha de plástico e saía puxando pelas estradas do chão com meus amigos. Mas essas coisas de criança ficam para trás. Nós crescemos e abandonamos as coisas de menino e começam a ocorrer mudanças, transformação no nosso corpo, no nosso pensamento, mudanças emocionais. Enfim, nossa vida, ela passa por transformações. Não apenas a nossa vida passa por transformações, mas o mundo está em transformação. O ar que nós respiramos hoje não é o mesmo de ontem. A temperatura de agora não é a mesma de manhã. Hoje chegou a 30 graus. Estava bem quente. Até insetos sofrem transformação, metamorfose. Besouro, borboleta, mosca, vespas, gafanhotos, até cupins. Anfíbios. Sabe o que é girino? É antes de se transformar no sapo. Tem até filmes de Hollywood que tem esse tema. Transformers. Nossa comunicação está sempre evoluindo e em transformação. Até o nosso Brasil está mudando para melhor, apesar das forças de retrocesso. Você lembra de alguma mudança da sua vida? Será que alguma circunstância já ocorreu em sua vida que provocou alguma mudança? Talvez alguma enfermidade que fez você mudar ou abandonar algum tipo de alimento? Talvez a idade lhe impôs uma limitação física. Ou mudanças na área profissional, mudanças de localidade, mudanças até de igreja. Mas fique sabendo que Deus está operando uma mudança, uma transformação na sua vida. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo introduz esse assunto na esfera da misericórdia de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E as misericórdias de Deus é potente. Todo ser humano precisa da misericórdia de Deus. Independente dele acreditar ou não em Deus, porque a misericórdia de Deus é a razão do ser humano não ser consumido, porque as suas misericórdias não têm fim, conforme Lamentações, capítulo 3, verso 22. E é difícil experimentar a misericórdia de Deus sem que ocorra em nós uma profunda mudança, uma profunda transformação em nossas vidas. Se nós cobrirmos os nossos olhos
Ou melhor, se nós não cobrirmos os nossos olhos, se nós não fecharmos os nossos olhos para as misericórdias de Deus, seremos transformados de glória em glória pela contemplação de Jesus Cristo. E essa misericórdia não é como um efeito anestésico. Alguém já fez alguma cirurgia aqui? Já teve que tomar anestesia? E você apaga, né? A Manu teve que tomar anestesia, Manu? Apaga e as pessoas fazem a operação, né? E você não tem nenhuma ação. Você fica totalmente passivo ou passiva ali na mesa da cirurgia. A ação da misericórdia de Deus não é algo passivo da nossa parte. Pelo contrário, a misericórdia de Deus nos deixa ativos. E essa misericórdia vai percorrer o caminho da exortação, do ouvir obediente à palavra de Deus, do querer resoluto e diligente e do agir enérgico e com excelência. O que o apóstolo Paulo tem em mente é revelado na expressão pois, rogo-vos pois, em conexão com Romanos capítulo 11, verso 30 e 32, versículos anteriores, que fala a respeito da misericórdia de Deus, tanto para os gentios, como para o povo de Israel. E Deus acolhe todos com as suas misericórdias. Mas esta misericórdia, em sua totalidade, em sua plenitude, chama também a nossa totalidade, a nossa integralidade, o nosso corpo todo, o nosso ser integral. Por isso apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E o apóstolo Paulo usa, logicamente, a metáfora das cerimônias da antiga aliança, quando era apresentado que um corpo, um sacrifício, só que não vivo, mas sim morto. Mas aqui o apóstolo Paulo destaca essa diferença. Nós não vamos apresentar o nosso corpo morto, mas vivo. E não é o corpo de um animal, é a sua vida, o seu próprio corpo, é você por inteiro, se apresentando no altar de Deus, para cumprir essa missão. E qual que é o altar de Deus que você vai cumprir essa missão? Aonde foi que Deus te colocou para cumprir essa missão? No mundo. Somos retirados do mundo e somos enviados para o mundo. Somos santificados pelo Espírito Santo para cumprir a missão de proclamar a boa notícia, a boa nova de salvação. Mas para ver essa transformação que Deus está operando na sua vida agora e que Ele vai terminar, é necessário sacrifício. Participar, por exemplo, das atividades da igreja, em todas as atividades da igreja durante a semana é necessário sacrifício, não é? Você tem que abandonar o quê? A sua zona de conforto. Para fazer o bem ao próximo é necessário sacrifício. Você precisa abrir mão de algo. Para amar o seu irmão, a sua irmã, o seu semelhante, é necessário você renunciar. E no fundo de tudo isso está o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo Deus, humilhou-se, esvaziou-se. Pense, Jesus, Deus, junto com o Pai, conforme João relata no seu Evangelho, e o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus, Deus com toda a sua plenitude, com toda a sua glória e poder, se torna um ser humano.
se fez carne. Se fez um como eu e como você, mas sem pecado. Ele saiu do céu. Ele saiu da eternidade e veio para o nosso mundo. Sacrificou-se. E esse sacrifício corporal, terreno, visível e público, está interligado também ao nosso sacrifício, à apresentação do nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é possível? É sim. Romanos capítulo 6, verso 11, nos dá essa resposta afirmativa: vivam para Deus, uma vida transformada. Vamos tomar consciência também que este corpo tem um papel importante neste sacrifício. A existência humana não existe sem o corpo. Talvez, eu já tive experiência como enfermeiro na aeronáutica durante 30 anos. Tivemos que realizar alguns procedimentos com o corpo, sem vida. Está aqui o capelão. E ele sabe muito bem o que eu estou falando. Só existe vida humana com corpo e com o Espírito de Deus ali. E sem isso nós não podemos comer, não podemos dizer nada, não podemos ouvir, não podemos ver, não podemos sentir sem o corpo. Sem o corpo ou sem os neurônios no cérebro, não podemos pensar, não podemos ler, não podemos compreender, lembrar, crer e se relacionar. Não seríamos capazes de amar, de fazer o bem sem o corpo. Por isso a nossa existência, determinada por Deus, tem um corpo. E por isso um dia aqueles que creem irão ressuscitar. Porém, comprados por Cristo, esse corpo tem um significado. É um local de bênção irrestrita de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Lembre de Moisés, quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. Deus falou para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Seu corpo é santo, seu corpo é sagrado, porque Deus está nele. O Espírito Santo está nele. E isso exige de nós muito mais responsabilidade, muito mais entendimento e compreensão em servir a Deus com este corpo. Por isso, querido irmão e querida irmã, nossa vida tem que ser transformada a cada dia naquele projeto que Deus iniciou, sermos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E quando se trata de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e lembrarmos da nossa condição tão imperfeita, tão fraca, e com uma natureza pecadora, e lembrarmos do cerimonial, que era necessário apresentar um animal sem mácula, sem defeito. Como que nós então vamos apresentar este sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, se somos tão imperfeitos? Podemos fazê-lo porque fomos justificados em Jesus Cristo. Podemos fazê-lo porque a onipotente mão de Deus está sobre nós, nos conduzindo.
nesse serviço. De fato, em nós mesmos nós não somos preciosos, mas em Cristo, nele nós fomos comprados, não com prata, não com ouro, mas pelo precioso sangue do Filho de Deus. E o Filho de Deus é o amado do Pai. E o Filho de Deus é aquele que traz prazer ao Pai. O Pai se deleita no Filho de Deus, porque o Filho de Deus cumpriu e foi obediente. E essa obediência o levou para a cruz. Então, querido irmão, querida irmã, não resista àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não seja rebelde com o Espírito Santo, porque Deus quer lhe moldar, Deus quer te transformar. Naquilo que é mais belo nesse mundo. Quer transformar você em Cristo. Quer transformar você na imagem de Cristo. Por isso você não pode se rebelar. Deixe Deus te transformar. É uma ação de Deus na sua vida. Eu quero usar aqui mais uma ilustração, para você compreender essa ação de Deus de transformando a sua vida. Durante 30 dias, eu me preparei para fazer um salto de paraquedas. Nunca tinha andado de avião. E na metade do caminho, tive que... Como você está no ônibus, você aperta uma campainha para você saltar do ônibus, né? Então, no avião, você tive que saltar na metade do caminho. Já imaginou como que isso é? Tá. Mas a sensação de medo era tremenda. E durante 30 dias nós fomos condicionados a soltar. E na hora que eu fui na porta do avião, eu não consegui jogar-me para fora. Então eu apenas deixei o meu corpo ir. Então deixe o seu corpo ir. Deixe o seu corpo ser conduzido pelo Espírito Santo. Não resista. Porque Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. E esse culto racional é apresentado aqui neste mundo. Não é delimitado nessas 4 paredes. E não é delimitado nessas horas que nós ficamos aqui juntos. E já estamos quase 1h15 aqui. Já está na hora de terminar. Esse culto não está limitado ao espaço e ao tempo. Não. Esse culto racional extrapola esses limites. Por isso eu repito, este culto continua lá fora. Continua nas suas palavras lá fora. Continua no seu serviço lá fora. Continua na sua ética cristã lá fora. Porque seu corpo é templo do Espírito Santo. E você foi comprado pelo sangue de Jesus. E Deus quer transformar a sua vida. Então, tenha uma vida transformada. Quero desafiar você, diante disso tudo que foi exposto, a fazer parte dessa mudança, dessa transformação, de uma vida transformada. E para isso, a primeira coisa que você precisa reconhecer é que você é falho, que você é imperfeito, imperfeita,
e que precisa da ação de Deus na sua vida, da ação do Espírito Santo da sua vida, e que você precisa obedecer da mesma forma que Jesus obedeceu ao Pai. Então não seja rebelde, não resista e também não desista. Muito pelo contrário, siga os passos de Jesus, seja obediente, não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante. Não tome a forma do mundo, não se conforme com o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não tome a forma deste mundo, para que você então possa realmente experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Se eu perguntasse para você o que é uma coisa, a vontade de Deus, o que ela é? A resposta está aqui: boa, agradável e perfeita. Não existe nada melhor que isso. A palavra de Deus é comparada com mel. Não se acomode. Não permaneça no mesmo estágio que você começou a sua carreira de fé. Tem pessoas que se convertem, ou melhor, que são convertidas por Deus e permanecem no mesmo estágio da sua vida. Não mudam. Não se deixam transformar pela palavra de Deus ou pela ação do Espírito Santo, e são as mesmas pessoas do início ao final. Deus não quer isso. Deus quer aperfeiçoar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Não se acomode, não permaneça no mesmo estágio, pelo contrário, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então seja transformado pela renovação da sua mente. Agora eu quero que você imagine, você que já decidiu deixar o Espírito Santo lhe conduzir, deixar a palavra lhe conduzir, obedecer a Deus, que esse nosso Deus misericordioso está agindo em você. Imagine isso. Está agindo? Está. Porque a obra que ele começou, ele vai terminar. Está agindo? Está. O Espírito Santo está em você. Ele está santificando a sua vida. Está promovendo o crescimento espiritual. Deus mostra para você a prioridade que Ele quer que você tenha na sua vida. E a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Foque na eternidade, mas com trabalho aqui na terra. Imagine Deus transformando a sua vida. E imagine a última mudança, a última transformação que Deus vai operar na sua vida. E a última mudança é quando nós não teremos mais esse corpo. Esse corpo corruptível vai ser transformado para um corpo incorruptível. É algo maravilhoso. Por isso, imagine essa ação de Deus na sua vida. Não se prenda à visão apenas terrena. Olhe para o céu. Porque um dia nós vamos para a casa do Pai. E vamos passar o maior tempo da nossa vida lá. Uma eternidade. E vamos desfrutar do relacionamento perfeito com o Pai. Portanto, venha fazer parte dessa mudança. E tenha uma vida transformada. Amém?